galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos viajar em mais um tema aí, corrigindo a semana 2 do PET 3, cujo título é A Expansão do Capitalismo, Crises e a Primeira Grande Guerra. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que a maior causa da Primeira Guerra foi o imperialismo, né? A busca pelas potências europeias de expandir seu mercado consumidor, de buscar matéria-prima e mão de obra barata, vai influenciar muito e ser a maior causa do conflito chamado de Primeira Guerra Mundial. Além desses, nós temos outros fatores, como os nacionalismo exacerbado da região dos Balcãs, né? Nós temos aí as questões revanchistas entre as potências europeias, por exemplo, França e Alemanha brigando pela Alsácia-Lorena. Nós vamos ter a formação das alianças, nós vamos ter aí também a paz armada, né? O período em que as potências europeias elas vão se armar até os dentes, para poder se proteger da guerra. E por fim, nós temos o estopim da guerra, que é o assassinato de Francisco Ferdinando, dando início aí ao conflito, que tem duração de 4 anos, 1914 a 1918, se divide aí em 3 fases, né? Guerra de movimento, guerra de trincheiras e, por último aí, né, a última fase, que é a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. Lembrando que no fim da Primeira Guerra, a Alemanha sai perdedora e é humilhada pelo Tratado de Versalhes, o que vai causar aí, né, muito sentimento de vingança e vai gerar, inclusive, a Segunda Guerra. Vamos então às atividades. Número 1, tem uma questão da FUVEST aqui, né, que diz o seguinte: este livro não pretende ser um líbelo nem uma confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte não é uma aventura para aqueles que se deparam face a face com ela. Apenas procura mostrar o que foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra. Erich Maria Remarque. Nada de novo no fronte. Aí vem aqui. Publicado originalmente em 1929, logo transformado em best-seller mundial, o livro de Remarque é em boa parte autobiográfico, já que seu autor foi combatente do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918. Discuta a ideia transmitida por uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra, considerando a relação da guerra com a economia mundial entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX. A ideia por trás desse trecho é que mesmo os sobreviventes à guerra também são vítimas dela. Na verdade, ninguém sai ganhando com uma guerra, né? Além das vidas perdidas, a guerra deixa crises econômicas e rastros de destruição por toda parte. Questão 2. Fusões e acordos geraram a integração das empresas, trusts, cartéis, holdings, etc., o que por sua vez implica cada vez maiores excedentes de capitais. Percebe-se, portanto, que estas transformações, tendo ocorrido simultaneamente com a emergência de uma grande depressão, criaram uma impossibilidade de reinvestimento de capitais na própria produção, tornando-se necessário exportar capitais ao mesmo tempo em que se buscava novos mercados consumidores. A partir daí, nós temos a pergunta: infere-se do texto que uma das razões fundamentais da expansão europeia no século XIX foi a carência de mão de obra interna para suprir as demandas das grandes indústrias, b. desacordo entre empresários e políticos em relação aos valores dos impostos, c. a evolução do sistema capitalista que passou de competitivo para monopolista, d. a falência das grandes indústrias ocorrida devido à forte concorrência interna, ou e. o projeto inovador dos europeus de levar os povos distantes à civilização. Acertou quem colocou letra C, né? O século XIX é o período de consolidação da segunda revolução industrial e leva as potências europeias a uma corrida imperialista e neocolonialista em busca de expandir seus mercados. Então, é a fase monopolista do capitalismo. Aqui nós temos um texto e depois a questão sobre ele.
Qual a importância da Primeira Guerra Mundial para a atualidade? Estados Unidos, o novo centro do capitalismo, grande vencedor. O país passou de devedor a credor dos europeus. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi tardia, mas com consequências imensas. Suas tropas só viram ação em outubro de 1917 e passaram de 1 milhão de soldados apenas no ano seguinte. No entanto, ao declarar guerra à Alemanha em 6 de abril de 1917, o país quebrava uma tradição de distanciamento em assuntos europeus que vinha desde sua independência. Foi uma intervenção para, nas palavras do então presidente Woodrow Wilson, tornar o mundo seguro para a democracia. Ainda hoje, a política externa americana é, em boa parte, guiada por essas palavras. Além disso, a guerra mudou o centro financeiro mundial. Ao final de 1917, os Estados Unidos haviam emprestado quase 3 bilhões de dólares aos governos franceses e britânicos para a guerra. Passaram de devedores dos europeus a credores do resto do mundo. Como os vencedores europeus estavam profundamente endividados com os Estados Unidos, a capital mundial das finanças mudou de Londres para Wall Street, escreve a historiadora Sally Marx. Foi retirada da revista Galileu esse trecho. Aí vem a pergunta. Analisando a notícia, constata-se que a Primeira Guerra Mundial estabeleceu o fim das disputas coloniais no contexto da contemporaneidade. B. Promoveu alterações no cenário mundial que permanecem até os dias de hoje. C. Favoreceu a tomada do poder político e econômico pela Europa em todo o planeta. D. Comprometeu a ascensão dos Estados Unidos devido às perdas materiais sofridas. Ou E. Interrompeu o desenvolvimento econômico das nações que participaram do conflito. Como o texto diz, é bem claro, A Primeira Guerra levou os Estados Unidos ao status de potência mundial. E isso permanece até os dias de hoje. Então, por isso, a resposta correta é a letra B. Galerinha, fechamos aí mais uma viagem na história, finalizamos mais uma correção, assistam, corrijam e enviem as fotos das atividades. Um forte abraço e até a próxima.